O que é um fundo de investimento? Como que eles funcionam? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero te explicar de uma forma bem simples o que é um fundo de investimento, como que ele funciona, quais são os principais tipos de fundos e, claro, algumas dicas aí para você conhecer um pouco mais sobre fundos de investimento. Talvez você já até seja um investidor de fundos, mas não entende muito bem como que ele funciona, qual que é o grande funcionamento de um fundo de investimentos. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui bem simples para te explicar como que é o investimento dentro de um fundo, como que ele funciona, quais são as características dele, você vai entender de uma forma bem sucinta. Mais ou menos, se eu tentar te explicar o que é um fundo de investimento, eu vou te mostrar e vou te dar uma analogia bem simples, por exemplo, se você utilizar um condomínio residencial. Imagina que dentro de um condomínio residencial você tem diversos moradores, todos com o mesmo objetivo de terem ali o lazer da sua família e coisas nesse sentido. Quando a gente fala de um fundo de investimento, a gente tem a mesma coisa, ou seja, uma grande quantidade ali de investidores que têm um objetivo em comum, ou seja, investir com um determinado objetivo. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, de um fundo de investimento em renda fixa. São todos investidores com o objetivo em comum de investir em renda fixa. Qual que é a grande sacada disso tudo? Se você, imagina como um morador de uma casa tivesse que ter, por exemplo, o custeio de todos os apetrechos que vem ali dentro de um condomínio, como por exemplo, portaria 24 horas, custos com piscina, com segurança, câmeras, etc., seria extremamente caro. A mesma coisa acontece dentro de um fundo. Quando você tenta, por exemplo, ter gestor profissional, administração das cotas, e todos os custos de uma gestão profissional dos seus investimentos, individualmente isso é um custo extremamente caro. Mas quando você faz através de um fundo de investimento, o que acontece? Você dilui esses custos e basicamente é isso que acontece dentro do fundo de investimento. Então, para fazer essa analogia, o fundo de investimento ele é um veículo para, digamos assim, baratear o seu custo para investir. Qual que é a grande sacada disso? É que o fundo de investimento, normalmente por ser um investidor institucional, ou seja, ele não é um investidor pessoa física, ele é uma empresa, ele tem um gestor profissional por trás, e ele tem acesso normalmente a investimentos que você, pessoa física, não acessa. Normalmente o que o investidor pessoa física acessa no mercado, normalmente, digamos assim, são as sobras do que o investidor institucional não comprou ou o excesso de demanda que existiu no mercado. Então isso é uma grande sacada aí para quem busca investimento. Dentro dos fundos tem normalmente melhores investimentos, tá? Mas em contrapartida você tem uma taxa de administração. Para quem não sabe, todo fundo de investimento cobra uma taxa de administração para poder pagar, custear esses custos, seja de administração, seja do gestor e de todo o custeio para poder ter toda essa estrutura que eu acabei de falar. Outro ponto importante é que, como em qualquer condomínio, um fundo de investimento existe uma regra, ou seja, um estatuto que define quais são as regras que eles são regidas, ou seja, no que aquele gestor pode investir, quais são os horários de aplicação, quais são o valor mínimo de aplicação de novas aplicações, quais são os valores mínimos, qual o mínimo para resgate, enfim, todos os dados do fundo, ou seja, quais são os valores mínimos exigidos para você aplicar, resgatar, quais são as exigências também para com o gestor, ou seja, no que aquele gestor pode aplicar, e isso define qual é exatamente as definições pré-estabelecidas para o gestor e também para os cotistas, como a gente pode dizer, fazendo aí a analogia, para os moradores desse condomínio, tá? Então, para quem não sabe, quando a gente faz um fundo de investimento, a gente está aderindo a um fundo e, claro, conseguindo aí fazer a aplicação mínima daquele fundo, podendo aí ter dentro daquelas regras que o fundo pré-estabeleceu quando foi fundado. Quando você faz isso, você passa então a ser um cotista igual a qualquer outro. Ninguém tem uma vantagem ou uma desvantagem para um cotista, independente se você tem mais
ou menos investimentos. Ninguém tem um rendimento melhor ou pior do que outro cotista. É claro, desde que todos estejam na mesma data de investimento. Você pode, por exemplo, ter comprado a cota daquele fundo num período em que ela se valorizou ou desvalorizou, mas todos os cotistas têm exatamente o mesmo retorno, ninguém leva maior vantagem ou desvantagem. Uma coisa que é interessante a gente saber é que quando a gente fala de fundo de investimento, normalmente uma das coisas que mais a gente tem que ficar atento é sobre os custos quando a gente fala sobre dois tipos de taxa principalmente. Taxa de administração e taxa de performance. Uma coisa que muita gente aqui no Brasil tem bastante confusão na hora de falar sobre fundos de investimentos é que existe uma lei aqui no Brasil, ou seja, uma regra que define que todas as lâminas oficiais, ou seja, aquelas apresentações comerciais que os próprios fundos disponibilizam, eles são obrigados a já serem descontados todos os custos dos fundos, a não ser o imposto de renda, porque depende do prazo em que você ficou investido. Mas taxa de administração e taxa de performance, se houver, nem todo fundo tem taxa de performance, já são descontados, para facilitar você, investidor, a comparar um fundo com outro. Então, se você pegar duas lâminas de dois fundos, por exemplo, de renda fixa, um rendeu 10%, outro rendeu 11%, quer dizer que o fundo de quem deu 11%, ele rende mais do que o outro, mesmo que ele tenha uma taxa de administração mais alta, tá? Isso é uma grande confusão que muita gente fala, eu estou investindo num fundo que teve 11 de retorno, outro teve 10, mas vou investir no de 10 porque ele tem uma taxa de administração menor. É um conceito completamente errado, fica muito atento com isso, tá bom? Uma outra dica bastante importante quando você vai pensar aí em fundos de investimento é que existem 4 figuras aí bem marcantes dentro de um fundo, tá? Você tem o gestor, o distribuidor, o administrador e a auditoria, tá? São 4 figuras aí dentro de um fundo de investimento. Quando você faz normalmente dentro dos grandes bancos, com exceção do auditor, que normalmente são aí os 4 grandes, então KPMG, Deloitte, Ernst Young, entre outros, aí BDO às vezes acontece, mas com exceção do auditor, que normalmente é um auditor independente externo, os demais, ou seja, o distribuidor, o administrador e o gestor são do próprio banco. Então, por exemplo, um fundo do Bradesco, ele tem o distribuidor é Bradesco, a gestora é do Bradesco e o custodiante é o Bradesco. Isso, normalmente, quando a gente pensa em transparência, em questão de governança, pode ser algum tipo de problema, principalmente para quem pensa aí de ter maior transparência sobre os investimentos e maior confiabilidade sobre aqueles dados e sobre o que está sendo feito dentro do fundo. Então, quando a gente pega, por exemplo, assets independentes, ou seja, gestoras independentes, vocês vão perceber na lâmina do fundo que essas 3 figuras aí, essas 4 figuras são sempre distintas. Você vai ter o distribuidor diferente do gestor e o gestor diferente do custodiante e que é diferente do auditor. Isso te traz um nível aí de governança, ou seja, um nível de transparência dos dados muito maior. O que eu quero dizer com isso? É mais difícil de ter algum tipo de fraude, algum tipo de dado não transparente e que serem, digamos assim, meio maquiado as coisas. Não digo que tenha, a CVM e os órgãos reguladores são muito agressivos nesse sentido, ficam muito em cima de todo o mercado financeiro, com toda certeza, mas aquela coisa que todo mundo sabe, o seguro morreu de velho, então é bom ficar sempre atento e saber que quanto maior a governança corporativa tiver, melhor é para você, investidor, então presta bastante atenção nisso, tá bom? Bom, os fundos de investimento, eles são classificados pela CVM, né, pelo órgão regulador aí, a Comissão de Valores Mobiliários, em 7 tipos de classificações. Eu vou usar aqui nos próximos vídeos algumas classificações diferentes, mas vou te mostrar aqui nesse vídeo as 7 classificações da CVM para vocês entenderem. E vou num próximo vídeo destrinchar uma a uma dessas classificações dos fundos de investimentos pela CVM para vocês conhecerem, tá? As 7 classificações são curto prazo, referenciado, renda fixa, cambial, ações, dívida externa e multimercados. Agora, a última coisa que eu preciso te contar sobre os fundos de investimentos é que eles têm tributação, com exceção de alguns tipos de fundos, como por exemplo os fundos de investimento em debêntures incentivadas.
Mas qual que é a grande situação? O que você tem de investimento aí dentro dos fundos que são tributados? Você tem o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto que te come aí de 0 a 96% do resultado que você tem aí do seu ganho de capital nos primeiros 30 dias de investimento. Esse você não tem como fugir se você sair antes de 30 dias. E você também tem o imposto de renda, o IR, e esse muda de acordo com o tipo de fundo. Se você tiver um fundo de ações, ele é de 15% independente do tempo. Se você tiver um investimento de curto prazo, ele é diferente, por exemplo, do investimento de longo prazo. Eu vou te explicar num outro vídeo em detalhes sobre esses tipos de tributações para vocês ficarem mais atentos. O que eu queria explicar para vocês é que existem esses 3 tipos aí de imposto. Então vocês fiquem bastante atentos porque ele existe sim. E além disso existe o Come Cotas, que também vai ficar para um outro vídeo, porque é um pouco mais complexo para mim explicar. Eu vou deixar para um outro vídeo para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Bom, eu acho que eu tentei passar um pouco para vocês de tudo que podia falar sobre os fundos de investimento, os tipos de classificação e, claro, nos próximos vídeos eu vou me aprofundar mais sobre os fundos de investimento e vou tentar passar para vocês em mais detalhes aquilo que vocês vão entender mais sobre os fundos de investimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita aí para deixar um like, curtir aqui o canal, se inscrever e, claro, como vocês já sabem, até o próximo vídeo.